sócio do Clube do Livro Espírita, que é um livro por mês, ao preço de 25, que a gente avalia para que esteja de acordo com os ensinamentos dos espíritos passados para Kardec. Ainda não foi marcado a visita ao asilo, vai ficar para o mês que vem. As nossas inscrições para o curso Fundamentos termina hoje, é o último dia, que vai começar no mês que vem. A data ainda a ser definida, né, seu Luiz? Eu vou falar disso daqui a pouco. Fora isso, não tem mais nenhum recado. Acredito que não. Então, vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender a respeito do Espiritismo, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui. Que assim seja. Tá bom, Caio. Muito bem. A Yara vai fazer o Fundamentos com a gente, né, bem? A Gláucia, o Caio vai fazer também, vocês vão fazer? A Lu fez inscrição? Eu não. Você não vai fazer inscrição? Fiz. Mas já fez a inscrição? Fiz. E o Alexandre. E eu também vou fazer. Então, eu acho que é o maior número de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para... Tem a Dani, tem a Ju, E a Ana E a Nádia. e a Nádia. Então são mais 3, Tem né? 11, né? São 11. 11. Então a maioria está aqui. É. Então nós podemos decidir o dia que nós devemos fazer a nossa reunião, para decidir dia e hora que nós devemos fazer o curso. Tá bem? Eu sugeriria a próxima quarta-feira. Quarta-feira é um dia neutro, um dia que não tem curso aqui na casa, não tem nada. A gente podia fazer essa reunião, conversar a respeito dela e decidir o que é melhor para todos. Vamos avisar, já fica aqui avisado através do vídeo que nós estamos gravando. E eu aviso pela internet as 3 pessoas que estão ausentes. Estamos combinados assim? Que horas? 8 horas, tá bom? 8 horas é um bom horário? É bom, filha? Aí, pra mim, quanto mais cedo depois das 6, melhor, mas no fim, tanto faz. 8 horas é bom, porque eles trabalham em casa, vão até mais tarde, né? Tá bom, Pelócio? Então tá bom, fica combinado então, próxima quarta-feira. Às 20 horas é uma reuniãozinha rápida, é só pra gente decidir detalhes, né? E eu tinha previsto o curso, esse nosso estudo, apenas com vídeo do seu Milton, tá? Mas eu pensei melhor, e eu tenho essa apostila dos fundamentos do curso que nós fizemos, e eu entrei em contato com o seu Milton, conversei com ele por telefone, e ele tem uma apostila atualizada, baseada nesse filme, nesse curso que ele fez, Fundamentos do Espiritismo, e ele me mandou a apostila. Eu estou só organizando ela melhor, para deixar ela mais... Estava com 80 páginas, já está com 74 mais ou menos, eu estou conseguindo diminuir o número de páginas, para ficar mais barata a apostila. Então, eu acho que com a apostila vai ficar melhor, porque perguntei para ele disse que várias casas fazem esse curso apenas com o filme. E algumas casas, depois que fizeram o curso com o filme, resolveram fazer o curso com a apostila também. Porque a apostila acaba complementando o filme e ela tem, como ela tem ali gravado os detalhes, né? A pessoa pode ler, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode trazer na aula seguinte para a gente estudar melhor, para ter uma base melhor para estudo. E é uma coisa que vai ficar na mão da gente até quando quiser, né? Uma coisa que... Não há aquele livro que ele escreveu também?
Não. Aquele livro está condensado, está resumido. Entendeu? No filme está bem explícito. No filme está bem explícito, está bem detalhado. E na apostila também, bem detalhada. Entendeu? Então são duas coisas diferentes. O livro está resumido, está condensado. Quem conhece o filme, quem conhece a apostila, lê o livro e entende tudo. Entendeu? Ou então, se queira ter um resumo daquilo que é ali ventilado, é ensinado, a pessoa pode ler apenas o livro, fica a critério da pessoa. É uma maneira de divulgar, é uma forma de divulgação, mas não é uma forma, vamos dizer assim, didática de divulgação ao ponto de detalhar a matéria para que a pessoa possa ter os detalhes, saber os detalhes, etc. A apostila é muito rica, a Glaucia conhece, a Yara conhece, eu conheço, acho que daqui só nós três, né? Uma vez o seu Milton deu pessoalmente esse curso aqui na casa, antes da gente mudar para cá, em 2008, se não me falha a memória. Em cima do calçado Ortigosa. Em cima do calçado Ortigosa, onde é o calçado Ortigosa hoje. Eles estavam reformando o prédio, né? Então, eu vou deixar aqui essa sugestão da apostila para quem quiser adquirir a apostila. Eu não sei quanto é que vai custar. Acredito que a apostila deve custar alguma coisa em torno de R$30, por aí, mais ou menos isso. Em São Paulo, o seu Milton disse que custa R$50, R$60, porque os caras cobram mais. Mas eu já fiz a apostila desse tamanho aqui, por iniciantes, ficou em 30, 35, uma coisa assim, né? Então não é um valor excessivo e eu acho que é bastante proveitoso para quem vai estudar. Fica a sugestão. Quem quiser adquirir, adquire. Quem não quiser, tá bem? Fica à vontade. Você falou que a reunião é uma coisa rápida. É. Só a gente decidir o dia e o horário. Por que a gente não faz sexta-feira depois da nossa reunião? Sexta. Aí já falaria com a Dani, pediria para ela vir. A Dani era juíza. Aí deixa na sexta-feira, Tá bom. não é melhor, gente? A gente vai na quarta-feira. Se é que uma coisa rápida. vai ser uma coisa rápida, apenas decidir de, olha, discutir isso, né? Porque podem ter sugestões aí, discutir essas sugestões. Já estamos aqui mesmo. Quem vai pegar apostila e não, né? O que você acha, Ana? Também tem que ver isso. Como é que é? Você vai tomar nota de quem vai pegar apostila ou não, vai? Eu até sexta-feira que vem, então eu trago o valor da apostila. Tá, isso. Como eu estou arrumando ela, eu vou mandar ela para a pessoa que faz a apostila para nós, e conforme o número de páginas, tudo, ele dá o valor para mim. Então eu já vou saber quanto custa cada uma. Aí na hora eu já pego o nome de quem queira e trago no dia de começar o curso. Tá bom? Tá tudo certinho já, tá tudo arrumado, o projetor tá encaminhado, tela tá encaminhada, tá tudo certinho, fiz as experiências já. Vamos gravar através do celular e jogar na internet para quem queira assistir de casa. A recomendação é que seja presencial, porque é muito mais detalhado, vamos dizer assim, é muito melhor, facilita para pergunta, para tirar dúvida e tudo mais. Mas quem estiver em casa, eventualmente, de outros países, de outros lugares do Brasil que queiram acompanhar, vai ter essa oportunidade. Tudo bem, Alexandre? Pode ser na sexta? E o Alexandre vai ser o cameraman. Tá bom? Legal, então. Muito bem. É sempre um prazer fazer a nossa reunião de sexta-feira, como a gente sempre fala, com muito carinho, com muito prazer que nós fazemos essa reunião. E colocamos à disposição de vocês para perguntas e respostas, perguntas e dúvidas, né? Para que vocês para que todos nós possamos conhecer melhor a doutrina dos Espíritos. Apesar que as secretárias esqueceram o livro dos Espíritos, né? Alguém perguntando alguma coisa? Não? Tem alguém conosco? Sejam bem-vindos aí pela internet. Prazer tê-los conosco também.
Eu não sei tão de cor assim. Luiz, Oi. o espiritismo não tem casamento, né? Não Tem, eu sou casado. A Glaucia é casada. O Orlando é casado. Você está falando da cerimônia do casamento? Cerimônia. Não. Nenhuma cerimônia. Nem casamento, nem batismo. Quem faz isso em nome do espiritismo não é espírita. Ou pelo menos não conhece a doutrina espírita. Não tem cerimônia, não tem culto, não tem dogma, não tem hierarquia sacerdotal, chefe do espiritismo, o subchefe, não tem nada disso. Não existe isso. Mesmo se for ver, Hã? mesmo se for ver o nome da cerimônia, é matrimônio, né? O nome na Igreja Católica é esse, é matrimônio. Cerimônia do matrimônio. Cerimônia do matrimônio indissolúvel. Não casou, tem que aguentar o outro. Aconteça o que acontecer. Indissolubilidade do casamento. Eu não aguento essa. Isso aí é parte do dogma também? Parte dos dogmas da igreja. Parte dos dogmas. Muito bem, está aberto para pergunta, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, filho. De saber qual a melhor forma para a gente lidar com a maledicência. Melhor forma, ignorar. Mas é difícil, outra forma. Sim. Olha, é difícil por uma razão muito simples. Nós somos espíritos imperfeitos e nós somos orgulhosos. E tudo que vem de encontro ao nosso orgulho nos atinge. Então, o que a gente deve fazer? Começar a habituar a lidar com esse tipo de coisa e a ignorar esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Quer falar? Fica à vontade. Fale. Antigamente as pessoas tinham um lema, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. É isso aí. Quer falar? Fica à vontade. Eu aprendi isso ao longo da vida. Nunca me importei muito com isso, mas aprendi mais ao longo da vida praticando a doutrina espírita. Porque praticar a doutrina espírita como a gente pratica, ou seja, baseado em Kardec, aqui em Jaú, sobretudo, é muito difícil, não é fácil. Aqui em Jaú é uma coisa muito difícil. Então, as críticas, elas são acirradas. As pessoas falam mesmo, ainda que não devessem falar, porque são espíritas, né? Deveriam ter mais consciência desse tipo de coisa, que a maledicência é um dos defeitos humanos que mais nos aproxima dos maus espíritos. A maledicência é uma porta aberta à aproximação dos maus espíritos. Se a pessoa tivesse um pouco de consciência, jamais ela falaria do outro. Isso não significa dizer que nós não devemos identificar o erro nas pessoas. Devemos identificar o erro, sim, e se for da interesse da maioria, ouvi algum barulho? Se for de interesse da maioria, divulgar esse erro. Isso não é maledicência, não. Isso é a preservação do interesse da maioria. O interesse da maioria, ele se sobrepõe ao interesse da minoria. Isso é nossa obrigação, nosso dever, como espírita e como cristão, né? Mas dar valor para esse tipo de coisa vai além daquilo que a gente deve fazer. Se eu desse valor para as críticas que eu recebi dentro da doutrina espírita, em função do trabalho que a gente faz, eu jamais estaria dentro do centro espírita. Eu não estaria dentro do centro espírita há muito tempo. Isso desde o começo, não é aqui em Jaú, não. Desde o começo. Então, maledicência, a melhor coisa é ignorar. É como ódio. Se uma pessoa chegar para você, eu tenho ódio de você, dá risada dela. Brinca. Mas o problema é que, no meu caso, acho que você deve entender o que eu vou falar, eu sinto o ambiente, eu sinto. Tá bem. O que as pessoas fazem com o ambiente, eu fico destruído. Isso é próprio de um ambiente onde existe maledicência. Por quê? Porque o ambiente baixa o nível, a qualidade fluídica do ambiente baixa em níveis muito baixos. Então, o ambiente fica qualificado fluidicamente de uma maneira muito pesada, a gente chama muito pesado. Por quê? Por que pesado? Porque a gente se sente mal, você se sente desconfortável num ambiente como esse. Como se vence isso? Fazendo prece.
A prece é a mais poderosa ferramenta que nós temos a nosso dispor. Por quê? Porque a prece é uma maneira de nós entrarmos em contato diretamente com o divino, com o Criador. Diretamente. A prece não tem intermediário. Quando você faz uma prece e você dirige o seu pensamento para o Criador, é diretamente com Ele que você está ligado. Ah, mas quem sou eu para me ligar com o Criador? Nós somos criaturas, criadas por Ele, somos filhos dele. Ele nos criou com todo amor, com todo carinho, com tudo o melhor dos sentimentos possível. Que alguém pudesse criar alguém mais do que pai, mais do que mãe, mais do que qualquer espírito bom, superior, puro. O Criador é o amor por excelência. Então, o ambiente está ruim? Se desloca para um lugar neutro, para um lugar que você fique isolada ou isolado, conforme for a pessoa. Fique naquele lugar, procure respirar fundo, procure se acalmar e depois, um pouco mais calma, eleve o pensamento e peça ao Criador que envie os seus bons anjos para retirar daquele ambiente os fluidos malsãos e depositar no lugar daqueles fluidos os fluidos sãos. O que acontece com isso? Quando você reverte esse processo, você faz com que os bons espíritos se aproximem do ambiente. Apenas a presença dos bons espíritos afasta os maus. Apenas a presença. Olha o significado disso. Então você não está ajudando só você ou só o ambiente, está ajudando a todas as pessoas. Isso é muito positivo. Nós somos espíritas e nós sabemos como é a mecânica, porque outras pessoas não sabem a mecânica disso, como isso funciona. Nós sabemos, é assim que funciona, como eu declarei aqui, é assim que funciona, entendeu? E a gente pode vencer, é possível vencer esse tipo de situação. E você faz de pessoas que, por alguma razão, que a gente não sabe qual, pode ser coisa de outra encarnação, pode ser coisa birra da pessoa, sentimento equivocado da pessoa, se fez seu inimigo naquela encarnação, você faz de um inimigo um amigo. E é assim que tem que ser. Se a pessoa entrar no joguinho dessas pessoas, de quem faz esse tipo de quem cria esse tipo de situação, de quem usa desse expediente da maledicência para ferir os outros, entrar nesse jogo, aí tchau, aí acabou, aí não tem solução. Aí é um contra o outro e é claro que acirrado cada vez mais, a situação vai ser cada vez mais acirrada, porque os espíritos que estão ali fomentam essa situação. Ficam inspirando, jogando ideias na cabeça das pessoas. Olha, fulano estava... Eu vi uma menina uma vez, uma costureira, numa fábrica que eu trabalhava, tinha 320 moças naquela fábrica, você imagina. 2 mulheres já é problema, mas tinha 320 juntos. Né? A que estava do lado, de um salto, ela estava sentada na cadeira costurando, ela deu um salto, pegou outro pelos cabelos. Porque ela supôs que a outra estivesse falando mal dela. A outra olhava de lado e dava risada, com a costureira do lado dela. E ela aqui achou que as duas estavam falando dela. Estavam gozando a cara dela. Ela deu um salto, sem levantar da cadeira, voou no cabelo da outra. Então, a gente sabe como isso funciona. Os espíritos falam, tá vendo? Está falando mal de você. Tá vendo? Olha lá, ó. É de você que estão falando. Como a pessoa acata aquilo, orgulho que é ferido, não é outra coisa. Quando a pessoa não é orgulhosa, por que Jesus pregava muito a humildade? Porque a humildade vence tudo isso. A humildade vence, transporta as montanhas dos empecilhos que podem vir na nossa frente. A humildade é a melhor coisa que uma pessoa pode desenvolver em si. Humildade. Porque a humildade não se deixa ferir. Jesus foi xingado, pressionado, chicoteado, vilipendiado, humilhado, de todas as maneiras. Ele ficou impassível. E a última coisa que ele fala na cruz é pedir que o Criador, que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo.
Olha o grau, olha o nível de humildade. Espírito puro, hein? Um espírito puro que não devia nada, não precisava passar por nada daquilo. Mas veio por amor à humanidade, um irmão que sabia mais do que todos nós, sabe mais do que todos nós, veio por amor à humanidade e tentar ajudar a humanidade a entender coisas que não entendiam. Então é isso. Ignorar é o começo. Ignora. E, num segundo momento, lembrar-se daquilo que aprende aqui, daquilo que os espíritos superiores nos ensinam e procurar reverter a situação. Não adianta, se você tiver um carro com pneu furado, antes de querer andar, não anda. Você pode até andar, mas você vai estragar o pneu, perde a roda, perde a ponta de eixo, perde freio, vai começar a deteriorar o carro inteiro. É a mesma coisa, maledicência é isso. Maledicência é um pneu furado, o carro não anda. E se anda, anda mal, vai andar cada vez pior, uma hora para. Um contra o outro. Fluidicamente aqueles dardos fluídicos, malsãos, que causa dor de cabeça, mal-estar, diarreia, que causa doença, causa um monte de coisa. Já ouviu falar que toda doença é emocional? Por quê? Porque as doenças desalinham as células. As células, elas têm polaridade e elas têm que trabalhar alinhada. Se elas se desalinham, ali começa o distúrbio. E normalmente o desalinho é causado por dois motivos. Ou ele é congênito, ou seja, gerado lá no útero da mãe, ou ele é genético, tem origem na genética, ou ele é adquirido. A gente sabe que a ciência já sabe que a maioria das doenças, elas são adquiridas, e nem genéticas e nem congênitas. A doença é adquirida por causa disso. A doença é adquirida em função do desequilíbrio emocional. Posso contar um exemplo que aconteceu essa semana? Claro. Eu fui na dermatologista e eu estava falando que eu tinha ido uma outra e saiu uma verruga na minha mão. E ela falou que era estresse na época e tal, né? E que eu não acreditava muito. Mas que aí eu segui essa recomendação dela e realmente sumiu. Aí ela falou assim, vou explicar para você o porquê que isso acontece. Vou explicar mais ou menos o que eu entendi, né? Ela falou que na formação do ser humano, existem 3 elementos que formam os ser humanos: o A, B e o C. E o mesmo que forma a pele é o mesmo que forma o sistema nervoso. Por isso que está muito ligado. Se ele aparece na pele, quando você fica com um problema de cabeça, de nervoso, estressado, ansioso, Isso aí. Isso é verdade. Eu conheci uma amiga, minha professora, que no meio da aula, no estresse, apareceu uns urticárias assim nela, ó, inteirinha. Você já deve ter visto alguma coisa assim, não sei se você trabalhou com alguém, mas bom, é a lição, né? A lição do almoço. Inteiro, parecia que ela tinha pintado um monte de bola vermelha assim, isso não era nada também. Você vê que a pessoa fica vermelha quando ela está meio bola, né? A muda, a cor dela, Alergia, problema de alergia também. O que é o câncer? Câncer é uma má formação das células, não é isso? Acabam má Eu formação. cheguei na pensão hoje, peguei um pedaço de queijo lá na feira, fui comer lá na pensão, Dona Maria, com café. Falei, tem café aí, Dona Maria? Tem. Dá um café pra mim. Dá uma mordida no queijo e outra no copo do café. Aí chegou uma moça lá, que trabalha no escritório na rua de casa, falou para a Dona Maria, mostrou até no celular um monte de como a pele dela ficou. Não é aquela doença do mosquito? Dengue. É, a dengue que deu nela. Ela falou, olha como é que ficou minha pele. Tudo caroçada. Daquele jeito. Só que ela já sarou, né? Ela mostrou o jeito que ela ficou. E mal do jeito que ela sentiu. É isso mesmo. A pouco tem um outro tipo de dengue. Ela mostrou o jeito que ficou a pele dela. No celular. É isso mesmo. Então o problema é esse, desalinhou as células começam a funcionar de maneira errada, desordenada, perdem a orientação, acaba dando todo tipo de problema.
normalmente as pessoas acabam tendo reflexo no órgão em que ele tem mais sensibilidade. Uns é estômago, outros é rins, outro é pâncreas, outro é cabeça. Cada um, pulmão, reflete no órgão que ele tem mais sensibilidade. Por que um homem matou um gigante? Uma pedrinha. Agora um mosquito matar um homem? Dá para entender isso aí? É, você vê. Quanta gente morreu com a dengue? E mata mesmo. Por que está o mosquito? Falta saneamento. Na realidade o mosquito só se prolifera porque o homem é porco. Falta de saneamento. Peste bubônica, peste negra na Europa também. Pois, exatamente. Os homens, o esgoto é nas ruas. Vamos matar um gigante e o mosquito matar o homem. Mas é assim mesmo. Na realidade não é o mosquito que mata, né? Não é o mosquito, é aquilo que ele transmite, né? O mosquito é apenas o vetor, é o transmissor. Né? Apenas isso. Transmite a doença. Mas ele não é ele que mata, ele transmite. O que vai dar a doença é aquilo que ele transmite para o homem. Se o homem estiver vulnerável, se a imunidade estiver baixa, ele vai adquirir a doença e, dependendo do grau de imunidade dele, pode até morrer mesmo. Uma dengue hemorrágica mata, como tantas outras doenças matam, né? As pessoas não morrem igual esses dias atrás. Lá a epidemia está forte. Mas tudo isso é fruto da imprudência do homem, viu? Imprudência, olha, nós somos muito imprudentes, o homem de um modo geral. Tanto terreno baldio por aí, com lata jogada, garrafa jogada, pneu exposto, tudo isso é criador do mosquito, né? E eles são quem transmite, quem fala Dilma não é o mosquito, é a mosquita, né? É a mosquita. Dá um chuvisqueiro, não, Luiz? Dá um chuvisqueiro, aquelas garrafas, copo vazio, enche de água. Pneu, e a gente fica ali no meio do mato. É isso aí. E vai criando mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, filha? Foi respondida? Foi. Então, trate de mudar a tua conduta. A gente que muda, olha, ambiente, de qualquer ambiente, viu? Lar, trabalho, na rua, dentro do nosso carro. Qualquer lugar que você tiver, o ambiente é você que faz. O ambiente é você que faz, não é os outros não. Ah não, o ambiente onde eu trabalho é bom, não é bom. O ambiente é você que faz. A gente é que deve construir o nosso ambiente. Se você construir o seu ambiente e ficar na sua, as pessoas vão respeitar. As pessoas elas não, às vezes não definem com palavras, mas elas sentem a necessidade de respeitar o limite do outro. E a gente tem que pôr limite. Põe limite, acabou. Não te dou a liberdade de me tratar desse jeito, não te dou a liberdade de falar comigo assim. Se quiser falar comigo educadamente, fale. Se não quiser, por favor, fique quieto. Agora, o que fala entre as pessoas, o que deixa de falar, é problema de cada um. A gente tem que ter muito cuidado com o pessoal maledicente. E às vezes a gente não sabe se a pessoa é maledicente. Mas toda pessoa que vier para você falar do outro, pode ter certeza que ela vai falar de você também. Não, tem gente que não é maledicente. Não conheço ninguém. Tem gente que não é. Tem gente que não é. Eu já repeti para você, falei e vou repetir. Isso não implica no fato de nós termos o dever e a obrigação de identificar defeitos. Identificar o defeito dos outros para não cometer o mesmo equívoco, para não cometer o mesmo erro. E identificar um erro não é falar mal da pessoa. Identificar o erro não é falar mal. Não com maledicência, ela se baseia, ela se lastreia no fato de que a pessoa fala sem base. Ela não embasa em nada. Ela não embasa aquilo que ela está falando, a acusação ou qualquer coisa, em nada, em coisa nenhuma. Não tem lastro aquilo que ela está falando. Isso é maledicência. Quando você fala assim, bom, o fulano age mal por isso,
e você está lastreando aquilo que você está falando com verdades, com fatos, isso não é maledicência. Isso é a constatação de um equívoco. Você está constatando, e você pode alertar um amigo, um parente, sei lá, que no nosso caso a gente estuda a doutrina espírita. A gente de vez em quando é obrigado a falar de determinada coisa, determinadas circunstâncias, entendeu? Mas tudo lastreado em fatos, tudo baseado em fatos, não é maledicência. Não está falando mal. Falar mal é você aventar uma possibilidade de alguém estar fazendo alguma coisa errada sem que você tenha lastro para falar daquilo, sem que aquilo esteja baseado em fatos. Uma vez baseado em fatos, não é maledicência, a não ser que você faça isso, que você comece a propagar, a propagar isso com propósitos de prejudicar a pessoa. Então, a maledicência normalmente tem esse caráter. Você volta num lugar onde todo mundo sorria para você, te queria bem e tal, a pessoa está com cara feia com você, e você não sabe por quê. E aconteceu comigo com pessoas que eu amo, e amo até hoje. Nunca mais eu conversei com essa pessoa, nunca mais tive amizade com essa pessoa, exatamente por esse fato. Olha o que é a maledicência. Expondo a pessoa. Sem que aquilo que ela está fazendo esteja lastreado na verdade, né? E a pessoa maledicente é isso mesmo. O objetivo dela não é verificar a verdade e usar aquilo que ela está vendo para melhorar-se. Porque a pessoa sabe o que ela faz, ela identifica o mal e não pratica aquele mal. Não pratica aquilo. O maledicente não. Ela, independente dela identificar o mal ou não, ela propaga uma inverdade com o objetivo de prejudicar a pessoa. São duas situações diferentes. Quando alguém fala, uma vez teve um sujeitinho aqui, veio junto com uma pessoa aqui na casa, o cara fala, por que você está falando mal da Igreja Católica? Eu falei, não estou falando mal da Igreja Católica. Você conhece a Igreja Católica? Eu sou católico, e daí? Você conhece a Igreja Católica? Você precisa conhecer, pô. Você sabe qual é o significado do altar? A Igreja Católica critica tanto e aponta tanto Umbanda, Candomblé e tal. Se você for ver o significado esotérico de um altar, é pior do que Umbanda e Candomblé e magia negra tudo junto. Porque está associado tudo ali. Sabia disso? Vamos procurar para vocês verem. Então, a pessoa às vezes ela fala de uma coisa, ela cita uma coisa e ela acusa o outro de estar falando uma coisa errada, quando ela mesma não sabe a verdade. Você tem que conhecer, você tem que saber. Quando você levanta um assunto para falar a respeito de uma instituição, de uma pessoa, aquilo tem que estar lastreado em fatos. E sobre uma pessoa, sobre a instituição não, mas sobre uma pessoa, você tem que propagar aquilo se aquilo for de interesse da maioria. Se aquela pessoa estiver prejudicando a maioria, é dever propagar aquilo sim, é dever avisar, alertar, cuidado com tal pessoa. Porque o interesse da maioria se sobrepõe ao interesse da minoria. Agora, se não vai prejudicar ninguém, não está prejudicando somente a pessoa, é problema dela, que viu a vida dela e boa. Entendeu? Então a maledicência é uma coisa muito perigosa, para quem faz principalmente, não para quem sofre a maledicência, viu? Porque se a pessoa sofre maledicência e souber lidar com isso, ela tira proveito da maledicência. Ela tira proveito daquela situação. Entendeu? Porque a verdade, ela sempre se sobrepõe. A verdade não fica escondida nunca. Pode passar um dia, 2, uma semana, 1 ano, 10 anos, quanto for, uma hora a verdade aparece. E quando a verdade aparece, o maledicente é que cai do burro. O maledicente que fica prejudicado. Entendeu? A verdade, ela tem um ditado que diz que a verdade, o tempo é o senhor da razão. Por quê? Porque com o tempo a verdade se sobrepõe a qualquer fato, a qualquer circunstância, aliás, não a qualquer fato, a qualquer circunstância. Então, a verdade sempre aparece. Deixa o tempo passar. Problema, quer falar? Língua não tem osso, minha mãe falava assim, que língua não tem osso, e não paga imposto. Portanto, bater língua é direito de todo mundo. Agora, a gente, como cristão e como espírito, tem que tomar muito cuidado. Você sabe que quando você fala de alguma coisa ou de alguém, dependendo do nível de responsabilidade com a qual você está propagando aquilo,
Você está abrindo portas para que os maus espíritos se aproximem e te influenciem. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, quem é espírita e cristão, porque todo espírita é cristão, sabe do que eu estou falando. Não fale, cuidado. Quando falar, fale com propriedade, saiba o que está falando. Porque se você começar a acusar os outros, falar o que não deve dos outros, o maior prejudicado vai ser você mesmo. O maior prejudicado. Muito cuidado. Luiz, Pois não. minha avó morava com nós, veio morar com nós, ela falava que a mentira só atura enquanto a verdade não chega. É isso mesmo. Chegou a verdade, desaparece a mentira. É isso mesmo. É isso mesmo. O tempo é o senhor da razão mesmo. Olha, a gente pega o exemplo de Jesus, né? Então, Há 2000 anos atrás, naquele momento em que ele foi, levaram ele lá para Pilatos, né? Que ele foi submetido àquele interrogatório e tal, ele era o grande vencido, né? Daquela situação. Segundo o que conta a história, colocaram lá uma coroa de espinho, açoitaram, depois de Pilatos, né, fizeram acontecer. Ele era o grande vencido, né? Ele foi o cara que foi humilhado, que foi... Enfim, cometeram contra ele barbaridades. 2000 anos depois, quando se fala de Jesus, ele é vencido ou vencedor? vencedor. Luiz, Então a verdade, ela sempre se sobrepõe. A verdade, ela sempre está acima de qualquer situação e de qualquer circunstância. Não adianta a pessoa lidar com mentira e achar que com mentira ela vai conseguir alguma coisa. Então a gente está vivendo isso no país, né? Em relação à situação do povo brasileiro, de tudo que está acontecendo. Não adianta lidar com mentira, não adianta. Nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida social, na vida política, em qualquer lugar, não adianta. Você lida com a mentira, uma hora a verdade aparece, e aparece mesmo. Aparece e ela é inexorável. Ela não tem amigo. Ela atinge a quem tem que ser atingido, né? Ela é um inimigo, vamos dizer assim, fiel, né? Ela atinge mesmo, você é mentiroso e a verdade aparece, aponta o cara e todo mundo fica sabendo que é um grande mentiroso. Então, bom lidar com a verdade. Lida com a verdade, fale a verdade. Se alguém estiver fazendo maledicência, eu sempre lidei assim, eu nunca dei importância, eu dou as costas e fale o que quiser. Tem que provar, na hora que tem que provar, está aqui, ó. Aconteceu comigo, fui mandado embora no centro espírita, fui expulso do centro espírita. Eu não saí, eu fui saído no centro espírita, com uma pecha de ladrão. Numa reunião eu era ladrão, né? Na outra reunião, chamamos o contador veio lá, apresentou as contas, está sobrando 29 mil reais no caixa. Aí como é que ficou a cara de quem apontou o dedo? Quem passou vergonha não fui eu. É isso? Porque eu fui chamado de ladrão. Olha que é uma coisa pesada. É uma coisa bastante pesada. Eu sempre fiz questão absoluta de agir com a maior lisura possível, com o meu dinheiro, imagina com o dinheiro dos outros. E na reunião, todo mundo apontando o dedo, falando. Sabe que o pessoal, esse pessoal maledicente, esse pessoal pequenininho, porque isso é gente desse tamanho, né? Não tem 1 centímetro de altura, né? É gente moral desse tamanho assim. Entendeu? Numa reunião, todo mundo vai, tá apontando o dedo, vai, tá bom, tudo bem. Fica marcado uma reunião para tal dia. O cara que tomou a palavra, que eu dei a palavra para o cara, falei: você quer ficar no meu lugar? Pô, fica à vontade. Vou sair, fui sentar, falei: pode ficar aqui, fica no meu lugar. Aí o cara marcou uma reunião para dali 15 dias, uma coisa assim. Chamamos o contador, que hoje está desencarnado já, o Zé Carlos Poloni. O contador veio lá com todos os livros, com toda a contabilidade, que a acusação era que tinha sumido o dinheiro do caixa, né? Então, tá aqui, ó, tá sobrando 29 mil reais no caixa. Como é que quem rouba deixa sobrar dinheiro em caixa? Acabou a conversa.
Inclusive um dos que tinha acusado me convidou para fazer palestra. Eu falei, aqui não, aqui nunca mais, pode esquecer. Você não falou numa licença na palestra? Hã? Você não falou numa licença na palestra? Não, não tinha ambiente para aquilo. Bom, para você ter uma ideia, eu fiquei 6 meses sem frequentar centro espírita, sem querer saber de centro espírita, depois disso. A sua mãe que me convenceu, né? Fundamos um grupo de estudo, que desse grupo de estudo é por causa desse grupo de estudo que existe essa casa, né? Não queria nem saber, falei, estou sossegado, estou tranquilo, não quero nem saber de espiritismo, nem de centro espírita. Pode falar. O senhor acredita que Jesus passou por tudo aquilo por causa de nós? Olha, se a sua ideia nessa pergunta é falar sobre salvação, essa é a ideia? Que ele passou por nós para nos salvar, é isso? Essa é a sua ideia? É sobre isso. Essa é a sua ideia. O senhor fez a pergunta com esse sentido, não é? Não. Absolutamente. Jesus era um professor. Jesus era um pedagogo. Jesus tinha um conhecimento, e tem um conhecimento, que está muito acima da humanidade. Muito acima, infinitamente acima da humanidade. Então ele veio para ensinar. Quando ele chega aqui, diz assim, olha, vocês têm ouvido o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, em verdade vos digo. Não é assim. Deus é bom, Deus é Pai, é um Pai misericordioso, é um Pai que ama seus filhos. Quem é de vocês, sendo pai, se um filho pede um pão, dá pedra? Vocês que são pais aqui na terra, e pais atrasados como vocês, dão pão para o filho, você acha que o meu Pai que está no céu vai dar o que para os filhos dele? Aí ele mostra, meu Pai não quer a morte do ímpio, ele quer que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele falava em vida em abundância, ele estava falando do quê? Dessa vida? Evidentemente que não. Estava todo mundo vivo ali, não tinha ninguém morto. Estava todo mundo. Então não era daquela vida que ele estava falando, ele estava falando da vida espiritual. Que essa vida espiritual, sim, essa é a vida da imortalidade. Jesus falava e ensinava com vistas a essa vida, a vida da imortalidade, ou seja, foca os teus objetivos na vida da imortalidade, porque é lá que você vai viver, não é aqui. Ele fala só, seja prudente como o cara que construiu a casa dele sobre a pedra, e veio a chuva e as tempestades e não derrubou a casa. Não faça como um imprudente que construiu a casa sobre a areia, que vieram as chuvas e as tempestades e levou a casa do homem embora. Ou seja, construa a tua vida, construa aquilo que você está construindo aqui com vistas à vida futura. Ou seja, seja prudente, cuidado com o que você faz, porque dependendo do que você construir aqui, a sua felicidade lá está garantida. Dependendo do que você construir aqui, não, você vai ter problema. Era isso que ele ensinava. O objetivo dele era falar tudo aquilo que nós falamos aqui no Centro Espírita, tudo aquilo que está nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, é baseado na moral de Jesus. São ensinamentos que ele trouxe e que os espíritos vieram ditar para Kardec, no meados do século XIX, de uma forma mais clara e mais ampliada, porque Jesus não podia falar com seus seguidores da maneira que os espíritos superiores falaram com Kardec. E esses espíritos superiores vieram por ordem de Jesus ensinar essas coisas. Aliás, Jesus era o que coordenava esse trabalho. Então vieram trazer a coisa de forma clara. No tempo de Jesus se contava as coisas, ele tentava ensinar por parábolas, por historietas. Aqui não, aqui é direto, é tal coisa. Entendeu? Não tem meio termo, não tem historinha. É tal coisa, é assim que a coisa funciona. Entendeu? Esse é o objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita não quer ser a religião do futuro, nem quer ser a religião de todo mundo vai ser espírita. Não, absolutamente. O objetivo da doutrina espírita é esclarecer as pessoas. Mostrar para a pessoa quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Para isso nós temos que conhecer as leis naturais.
Esse curso que nós vamos começar esse mês que vem aqui tem esse propósito. É ensinar as leis naturais, saber quais são as leis que regem a nossa vida. Por que que a vida é como é? Por que do sofrimento, da dor, da mágoa, da tristeza, da violência, das guerras? Por que que isso existe no nosso mundo? E as leis naturais explicam isso com qualidade, com racionalidade, porque o homem do século XXI não vai querer dizer para o cara que existe céu e inferno, porque não cabe mais na inteligência do homem do século XXI essas bobagens, né? Essas brincadeiras de criança da Igreja Católica. Não cabe mais. Não queira colocar isso na cabeça de ninguém, porque a pessoa dá risada, pô. Isso faz muito mais ateus do que crentes, o céu e o inferno. Não queira criar a figura de um demônio, de um diabo. Pô, então Deus, que é o ser supremo, o criador de todas as coisas, vai criar um ser que tem a mesma potência, a mesma capacidade dele para combatê-lo? Então que Deus é esse? Então não cabe mais, né, esse tipo de afirmação de que existe um demônio que fica aí cooptando as almas para levar para o inferno. Isso é bobageira, isso é conversa para outros séculos, para outras cabeças, para outras pessoas. Não cabe mais na cabeça do homem do século XXI. Nós temos uma ferramenta na mão que chama-se internet, rede mundial de computadores, que não deixa dúvida. Hoje em dia, se você falar uma mentira aqui agora, essa mentira já está sendo desmentida no momento seguinte. Não é verdade? Então não queira falar mentira, nem contar inverdades, nem pregar dogmas, nem impor a fé, porque a fé imposta é a pior que existe. A fé imposta é a pior que existe. A fé tem que ser raciocinada, a pessoa tem que crer e saber por que ela crê. Por que Kardec pregou aquele livro, aquela mensagem naquele livro, Céu e Inferno? Na realidade, aquele livro tem o nome O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo. Na realidade, aquele livro, ele faz uma comparação entre a teoria da igreja do céu e do inferno e aquilo que os espíritos superiores ensinaram a esse respeito, desmentindo a existência do céu e a existência do inferno. Esse é o objetivo. Que às vezes a pessoa vê o título do livro e fala, nossa, céu e inferno, né? Inferno. Assim. É bobageira, pô. O diabo, ele tem umas costas largas desse tamanho, porque tudo vai nas costas do cara, pô. O homem nem existir, existe. E toda a culpa vai nas costas do cara. Não existe demônio, não existem espíritos criados com a finalidade de propagar e de fazer o mal. Que Deus é esse que criaria alguém com o objetivo único de fazer o mal? Basta apenas que a pessoa raciocine a respeito. Tenha o bom senso de raciocinar a respeito. Essa é a fé raciocinada. Nós temos o direito e o dever de pensar nas coisas. Quem aceita de bate pronto as coisas é aquele que não quer pensar. E o pior aleijado não é aquele que é aleijado das duas pernas, é o cara que não pensa. É o cara que é aleijado mental. Esse é o pior dos aleijados. O pior aleijão que a pessoa pode ter é aquele que não pensa. E o espírita, Kardec, põe essa bolsa do lado, filha, fica essa bolsa aí. Vai fazendo as coisas sem pensar, né? O Kardec sempre orienta os espíritas a serem livres pensadores. Inclusive ele diz assim, olha, não acredite nem nos espíritos. Não acredite nem nos espíritos superiores. Pense. Você está recebendo um ensinamento, você abre lá, pega uma pergunta qualquer, abre, lê. A pergunta de Kardec é a resposta dos espíritos. Reflita. Pense. Primeiro, tem lógica. Segundo, é racional? Se responder essas duas perguntas afirmativamente, você começa a dar importância.
Mas reflita a respeito, comece a pensar, amadureça esse pensamento, amadureça esse conhecimento, para que você possa entender na íntegra. Porque estudar a doutrina espírita não é para qualquer um. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa tem que ter vontade. Segundo, ela tem que dispor de tempo para isso. E não é pouco tempo. Nós levamos 14 anos para chegar no livro A Gênesis, que é o último da codificação. 14 anos. Estudando adequadamente as 5 obras. As 5 obras que compõem a base da doutrina espírita. E não quer dizer, a pessoa quer perder, eu vou perder 14 anos da minha vida para estudar um negócio que eu nem sei se é verdade. É do dia para a noite, né, Luiz? É uma ciência. É uma ciência. Como é que você pode querer conhecer uma ciência em algumas horas? Não tem jeito, né? Não tem jeito. O médico, ele leva 30 anos para se formar. Ele sai da faculdade, se você pegar o primeiro dia dele no jardim de infância, até o último dia de faculdade, quando ele recebe o diploma, é 30 anos. Não é isso? Estou equivocado? É 30 anos, é por aí. Quer dizer, e ele sai da faculdade um médico medíocre. Ele vai começar a tornar-se um médico experiente, capacitado, a partir do momento que ele começar a lidar no dia a dia com os seus problemas, com as suas dificuldades. Por que existe a residência médica? O cara se forma, quando ele se forma, ele é um médico, como é que fala? Aquele médico genérico lá? Clínico geral. Falei genérico. Paraguaio. Paraguaio. Não é paraguaio. Quando o médico se forma, é clínico geral, não é isso? Todo médico é clínico geral. Muito bem. Aí ele fala, não, vou me especializar em ortopedia. Daí ele vai se especializar, ortopedia, sei lá, coração, rim, sei lá, vai se especializar em alguma coisa. Aí ele faz mais um curso de especialização. E junto com esse curso de especialização, ele faz a residência médica. Não é isso? Aí dá plantão e tal, O problema que a gente chega no clínico geral, ele passa para o especialista. Para o especialista, exatamente, por essa razão, né? Porque ele não é capaz de diagnosticar. Ele tem uma ideia, ele tem uma noção, mas ele não é capaz de diagnosticar com qualidade. Aí ele vai passar para o especialista. Então, o que eu estou falando isso para me referir ao seguinte: se ele não tiver vivência, mesmo que ele tenha um diploma, ele não tiver vivência, ele não adquirir experiência, ele vai continuar um médico medíocre, ou não? Vai. Medíocre. Tem médico no Brasil, formado no Brasil, que não sabe medir a pressão arterial. Imagine vocês. Depois de tanto se é que estudou, não sei, né? Mas então, quer dizer, como você quer conhecer a doutrina espírita se não for da maneira que nós fazemos aqui? Com calma, com paciência, com tranquilidade, no dia a dia, 1 hora e pouquinho por semana, não é? Dando tempo para as pessoas meditarem, pensarem, se adequarem à ideia, porque a primeira coisa que a ideia espírita traz é confusão. Bom, o cara aprende desde pequenininho, né? O avô, a avó, o bisavô, a bisavó, a mãe, o pai, a tia. Você vai na igreja e confessa com o padre. Toma a hóstia, você vai para o inferno. Não é assim? Fazer a primeira comunhão. Tem que fazer a primeira comunhão, a crisma, não sei o quê, né? Ele aprende desde pequenininho. Aí, mas ele já vem de outras encarnações. Quantas encarnações esse espírito já teve? A gente não sabe. Pode ser uma dezena, pode ser uma centena, pode ser milhares. Né? E faz 2000 anos que está aí o catolicismo embutindo na cabeça das pessoas um monte de coisa. Aí chega alguém e fala assim, não existe céu e inferno. Pô, peraí. Pô, eu sempre aprendi isso. Né? Não existe o demônio, não existe o diabo, o gramunhão, sei lá, que o nome que quiser dar. Não existe, né? Satanás é da bruxa do 71, né? O cachorrinho da bruxa do 71. Hã? O gato, né? O gato preto. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso tudo, a pessoa fica, na realidade,
A pessoa se aproxima da doutrina espírita com o propósito de aprender mesmo. Porque se não se aproximar desse jeito, não adianta, não vai cavar nada. Porque o espiritismo não resolve o problema de ninguém. O espiritismo ele não existe para resolver... Aliás, religião nenhuma resolve o problema de ninguém. É uma falácia, é um engano achar que o espiritismo ou qualquer outra religião ou qualquer outra doutrina vai resolver seu problema. Não resolve. Quem resolve os nossos problemas somos nós. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de encarar os nossos irmãos, de viver, de conviver com esses nossos irmãos, harmonizamos o nosso íntimo, as nossas emoções, o nosso estado psicológico, e aí as coisas se harmonizam. No mesmo lugar onde existe um maluco de pedra, existe um coração. No meio você põe dois caras, um bom e um louco, dentro do hospício, o bom não vai ficar louco. O bom é bom, ele está bem de cabeça, porque ele está harmonizado com a vida, com tudo. Assim é a vida, não é? Então, o que o espiritismo faz com as pessoas? Traz confusão num primeiro momento. Isso é natural, porque há uma quebra de modelo. A pessoa vem desde pequeno, aprendendo, e quebra esse modelo, quebra esse paradigma religioso, de dogma, de imposição de fé, de um monte de coisa. Num segundo momento, quando ele começa a perceber a importância daquilo que ele está aprendendo, dessa ciência, ele passa para a análise das ideias, ele começa a analisar, peraí, vamos saber, né? Vamos procurar meditar, vamos procurar pensar, que é o que Kardec recomenda, meditai. E num terceiro momento, aí ele já está na síntese das ideias, aí não tem mais problema, aí ele pega uma questão qualquer do Livro dos Espíritos e explica com facilidade, com tranquilidade, sem problema nenhum, aí ele já está na síntese da ideia, aí não tem mais retorno, aí não há mais retorno, porque aí ele já é, vamos dizer assim, ele já captou a moral de Jesus na síntese da moral de Jesus. E ele faz tudo, ele não vai se tornar uma pessoa perfeita, pelo contrário, ele vai continuar sendo o ser humano que ele é. Ele está no mundo de expiação e provas, ele é um ser imperfeito, né? Mas ele vai fazer de tudo para vencer as suas imperfeições. Ele vai lutar contra as suas imperfeições. E aí é que mora a tranquilidade. Por quê? Por que mora a tranquilidade nessa situação? Porque ele leva uma vida na qual a sua consciência vai estar limpa. Vai se transformando, né? E ele tendo a consciência limpa, não tem nada que o atinja. Nada é capaz de atingir uma pessoa que tem a consciência limpa. Então os espíritos falam assim: procure ter uma vida onde você tenha a consciência limpa e já bem feliz, desde já você vai se sentir. Consciência limpa, não atingir ninguém, procurar o mal de ninguém, não prejudicar ninguém financeiramente, ser trabalhador, digno, bom pai, boa mãe, bom filho, enfim, fazer o melhor, porque o que o espírita ele aprende? Ele aprende que o objetivo dele não é a vida material. Ele começa a entender que o objetivo dele é viver a vida material da melhor maneira possível, sim, mas focar principalmente a vida espiritual. O foco dele muda, ele está com foco aqui, ó, só na vida material, ter poder e tal, comprar, aí ele começa a aprender, ele faz isso aqui, ó. Ele continua vivendo a vida material, mas 2/3 partes da importância da vida material se deslocam para a vida espiritual. Então ele fica com 30% de interesse na vida material e 60% de interesse na vida espiritual. Esse que é o objetivo. Aliás, esse era o objetivo de Jesus. Se você pegar aquilo que Jesus fala no Evangelho, nos seus Evangelhos, se pegar aquilo que está escrito ali, o objetivo é a vida espiritual. Pode ver, leiam com calma, com tranquilidade. É a coisa mais gostosa do mundo, é a gente conhecer a doutrina espírita, depois pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Eu li 4 vezes a Bíblia, todinha, de cabo a rabo, desde o começo lá da árvore genealógica lá, até a última linha. 4 vezes eu li. O que você encontra de afirmações relativas à doutrina espírita, claras, hein? É claro que com a linguagem da época, é evidente. Você tem que contextualizar, né? A linguagem é da época, mas claras sobre reencarnação,
sobre vida espiritual, sobre os espíritos, sobre mediunidade, comunicação dos espíritos. Tudo está ali contido. Nos profetas. Está tudo ali contido. Entendeu? Então, quer dizer, o espiritismo não tem esse propósito, não, está tudo errado, nós é que estamos certos. Absolutamente. Está tudo certo, só que a interpretação que o homem dá para as coisas é que está equivocado. O mundo foi feito em 7 dias. Mentira, cara, isso não existe. O mundo tem, sei lá, 6 mil anos, sei lá quanto eles falam que tem o mundo, 6 mil anos, uma coisa assim. Está provado pelas pesquisas da geologia que o mundo tem 5 milhões de anos. Quer dizer, então é uma afirmação despropositada, é uma afirmação religiosa, não é uma afirmação lógica. Não tem base, estrutura, uma afirmação como essa, para atingir a inteligência das pessoas. Primeira reação das pessoas: não quero saber disso, isso não me interessa. Pô, vai fazer uma afirmação que o mundo tem 6 mil anos, quando tem 6 milhões de anos, 8 milhões, sei lá. Peraí, pô. Ah, não, o planeta Terra é o único habitado. Pô, peraí, pô. Ô, jacaré, não dá, né? Então, você tem 100 bilhões de estrelas, pô. Mais outros 100 bilhões de galáxias. E o único habitado é a Terra? Que lógica é essa? Onde está essa lógica? Para mim, no mínimo, não tem lógica. A gente prova que existe vida em outros planetas? Já te dou a palavra já. A gente prova? O Espiritismo prova? O Espiritismo já teve provas disso. Kardec teve provas através dos espíritos superiores que existe sim vida em Marte, por exemplo, em Júpiter, por exemplo, né? Em Marte existe também e tal, né? Mas provar cientificamente não, né? Mas pô, a questão de lógica, né? É uma questão de lógica. A mesma coisa que eles queriam dizer que quando os caras da Europa não conheciam a América, que só existia vida na Europa. Pô, você não conhece o planeta todo, como é que você pode dizer que só tem vida lá? Nem atravessaram o oceano. Hã? Não atravessaram. Nem tinham atravessado, elas nem pensaram que tinham, né? Acharam que tinham encontrado o caminho das Índias, né? O caminho das Índias. O meu tio, ele é um cara bem legal, assim, eu acho que ele, mas ele não sei qual que é a religião dele, é um que acredita realmente na Bíblia, que está escrito ali, a interpretação que eles dão. Testemunha de Jeová? Eu acho que é Adventista do Sétimo Dia. Adventista do Sétimo Dia. Bom, Testemunha de Jeová e Adventista do Sétimo Dia são radicais mesmo. Então, mas a radical, quando se trata de Bíblia, É. tá certo? Eles são fundamentalistas. Ele fala dos 6 mil anos, né? Esse eu nem sabia. Depois, a hora que ele falou, que eu lembrei que tem religiões que fala dessa passagem na Bíblia dos 6 mil anos, né? Que aqui já a gente fez a datação lá do Instituto Arqueológico e deu 11 mil anos, né? Que tava aqui. Aí eles já... Isso é uma datação de um resto de coisa encontrada na região de Jaú, né? Que não representa o mundo, representa uma região localizada. Só que não foi só, foi usado outras técnicas também, que é a fotoluminescência que se tira da Terra, e mesmo vou colocar um certo artefato que vai mostrar quanto tempo que não bate o sol no mundo, né? Aí deu os 11 mil anos perto da peça, que isso combina junto com o resto orgânico que a gente achou, né? A segunda datação deu por volta de 10.500 a 9 mil anos. Ela tá explicando para ele, não, que não existe isso, que deu 6 mil. Beleza, mas ele quando ele tá com dor de cabeça, ele toma um remédio. A ciência, que é a mesma que... Na realidade, o equívoco, sabe onde está o equívoco? Quando eles falam em os 7 dias da criação, tá? Na realidade é 6 dias mais o 7º dia que o Criador descansou, não é isso? Se eu não me engano é uma coisa assim. Tá. Na realidade não são 6 dias, são 6 eras. Se você colocar assim, resolveu o problema. Pensa nisso para você ver. São eras geológicas. Cada era dessa tem milhões de anos. E é simples, é só você pega um barranco, corta um barranco, você vai ver as eras geológicas ali. Você tem ali granito, você tem sedimentar, você tem um monte de coisa ali que prova aqui, né? Mostra com clareza, né, as eras geológicas. Então é isso. Quer dizer, o grande problema das pessoas como esse senhor que você citou e de outras pessoas que pensam assim é o fundamentalismo. Toda vez que você cria uma ideia que ela é capitaneada
por fundamentalismo, você cria fanatismo, você cria fanático. Você pega, por exemplo, os muçulmanos, são fundamentalistas. Aí você pega o livro dos Espíritos, num determinado momento, fala assim, pô, Maomé não foi um profeta. Você imagina falar isso para um fundamentalista islâmico. Você morre na hora, entendeu? Não vai ter a mesma coisa que o espiritismo? Não entendi. Por exemplo, eles podem também achar que o espírita também se fundamenta nos livros. Não, o espírito, jamais alguém pode... Alguém faz com a Bíblia ou com o Corão, eles podem também falar isso nos espíritos, não pode? Não. Poder, olha, uma coisa é você falar, outra coisa é você fundamentar aquilo que você fala. Que para fazer uma afirmação, você tem que ter conhecimento. Não existe espírita fundamentalista. Pelo contrário. Primeiro que isso aqui não foi escrito por um homem. Primeira coisa. Isso aqui foi ditado pelos espíritos. Que até então não se sabia nem quem era. Alguém perguntou lá, quem são vocês? Pode chamar de gênio, espírito, se quiser. Entendeu? Primeira coisa, todas as religiões têm como parte de um homem. Todas, indistintamente. O islamismo é um deles. Tá? E as outras religiões ditas cristãs, por exemplo, estão baseadas no Cristo. As não cristãs baseadas, por exemplo, em Moisés e outras no... Você tem lá o budismo, baseado em Buda. Enfim, o shintoísmo, baseado em outras pessoas que ditaram coisas e tal, né? Mas o espiritismo não. E segundo, o cara que tomou a nota de tudo aquilo que foi ditado pelos espíritos, diz assim, vocês espíritas têm a obrigação de ser um livre pensador. Livre pensador. Vocês têm que pensar livremente, analisar tudo e passar tudo pelo funil da razão. É seu dever. Onde é que está o fundamentalismo nisso? Exatamente, como o senhor fala isso, que é para não acreditar que está escrito aqui, é para refletir. Exatamente, é isso. E eu aprendi isso com os espíritos. É o que as outras religiões não fazem. Porque se fizessem, tem muita coisa boa, Corão, na Bíblia. Tem, claro que tem. É claro que tem. Como viver bem, como se relacionar bem, como amar o próximo, como perdoar. Tudo isso está fundamentado na moral do Cristo, por exemplo, e no islamismo. O islamismo é uma religião fundamentada no amor. Islã, se eu não me engano, significa amor. Tá? Mas eles praticam isso? Um xiita, um iita. Os radicais. Esse é o problema. O Luiz falou ali, dá zero. Eu creio que dá certo. Mas é isso mesmo. Olha, eu não acho nada. Eu sei. Dá zero. Eu sei. É só você buscar na ciência. Quando a pessoa fala assim, eu acho alguma coisa, é porque ela não sabe. Você não tem que achar nada. O objetivo da doutrina espírita é conheça, aprenda, estude. Quando você falar de alguma coisa, fale com base naquilo que você está falando. Não faça afirmações falsas ou enganosas. Por isso que é necessário ter conhecimento. Olha, para chegar numa reunião como esta, embora com poucas pessoas, pessoal da internet, isso vai para o mundo, né? A gente não sabe quem vê, quem ouve aquilo que a gente está gravando aqui agora, né? Para falar isso com a qualidade que a gente procura falar, pô, são quase 20 anos de estudo apenas das obras de Kardec. Você não conquista isso do dia para a noite. Não conquista, você tem que estudar, você tem que se debruçar, você tem que se dedicar, você tem que procurar entender, procurar aprender. E quando não souber, não tem problema nenhum dizer não sei. Não sei, eu vou procurar saber. Eu vou procurar saber, depois eu respondo. Até hoje não aconteceu, graças a Deus, de não conseguir responder pergunta de ninguém aqui na casa. Mas se acontecer, não tem problema nenhum. Quando o médico não sabe o diagnóstico, o que ele fala para a gente? Não sei, vou procurar, vamos vir investigar, não é isso? E depois que a gente fizer a investigação, a gente dá o diagnóstico correto. A mesma coisa, isso é ciência.
O espiritismo é ciência, embora as pessoas façam chacota com esse tipo de afirmação e tal, é tudo gente que não tem conhecimento. Kardec diz assim: a sua opinião a respeito do espiritismo, seja ela a favor ou contra, sem conhecimento, não tem o menor valor. A favor ou contra. Sem conhecimento, não tem valor nenhum. Você não pode dizer só a favor de uma coisa, mas você é a favor por quê? Eu não sei, sou a favor, eu gosto. A cabra é a favor do capim também, ela come, né, capim, né? Mas por que ela é a favor do capim? Não, porque ela é um caprino, pô, ela se alimenta de capim. Então, porque ela é a favor de capim, eu vou comer capim também? Espera aí, vamos conhecer. O Kardec, ele se aproxima da doutrina espírita. Ele era o cara mais... Imagina uma pessoa cética, descrente. Ele era cético em relação à manifestação dos espíritos. Completamente cético. Completamente. Só que ele era um cara positivista. Ele era um cara que se aproximou, bom, eu não acredito, mas vou examinar. É isso que ele pede, é isso que os espíritos pedem para nós. Não acredite, mas examine. Faça a comparação. Compare. Examine, raciocine a respeito. E com certeza, a doutrina espírita, a grande qualidade dela é nos atingir na nossa inteligência. Ela atinge a pessoa na sua inteligência. A pessoa começa a perceber a qualidade da doutrina espírita por aí. Peraí, isso tem lógica, pô. Isso tem lógica, é verdade. Que o Araldinho falou da doutrina espírita? Não. É muito simples. É. É tudo muito simples. Ele fala. Era um cara sofisticado intelectualmente, né? Ateu. Se diz ateu? Ateu. E infelizmente está pagando um preço caro pelas coisas que fez em nome de uma inteligência primorosa, né? Deixou a vida conduzir ele da maneira que a vida quis conduzir esse primo dela. Significa espíritos e expiações? Bom, os espíritos somos nós. É espírito, você está perguntando, ou expiação e prova? Expiação e provas. Tá, expiação e provas é o nosso mundo. Tá? Nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde os espíritos encarnam para resgatar as faltas do passado e vivenciar novas provas com o objetivo de adquirir conhecimento. Nós encarnamos aqui para vivenciar principalmente provas. Principalmente. Acabamos vivenciando as expiações, que é uma espécie, vamos dizer assim, vamos chamar assim para o bom entendimento, de punição. Não é punição, tá? Mas vamos chamar assim para o bom entendimento, para entender com mais facilidade. Acaba vivenciando esse tipo de situação porque cometeu faltas graves em outra encarnação e acaba encarnando para reparar essas faltas. Então nós estamos no mundo assim. Não é um mundo de delícia exatamente por essa razão. Os espíritos que aqui encarnam são espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, espíritos ignorantes, espíritos onde o normal é a vaidade, é a imprudência, o orgulho, a prepotência, o egoísmo, que é o pior dos sentimentos, né? São espíritos assim, são malévolos, desejam o mal, praticam o mal, propagam o mal, entendeu? Nosso mundo é isso, infelizmente é isso, tá? Agora é possível vencer essa situação, né? Tendo uma vida boa, uma vida como Jesus pediu que nós vivêssemos, amando o próximo, praticando a lei de caridade, de justiça, aí respeitando. Vai sentir, né, o peso da doutrina, né? Sim, aí é que ele vai perceber. Exatamente. Vai perceber, né? Exatamente. Se viver uma vida boa, se ele seguir o Evangelho de Jesus, os princípios morais de Jesus, e viver uma vida boa, não tem dúvida que ele vai desencarnar bem e vai estar feliz em estado de erraticidade. Quando ele for para a pátria espiritual, ele vai estar muito bem. Muito bem. Não é? E não tem como o Criador premiar um filho imprudente, um filho que pratique o mal, um filho que seja revoltado, um filho que não dê valor para ele, que não ame o seu próximo. Não tem como ele premiar esse filho.
Esse filho vai ter que passar por lições, né, para que ele possa aprender o valor dessas coisas, para depois ele estar bem no mundo espírito. Agora, quem procura levar uma vida boa, uma vida correta, uma vida reta, bem vivida, se encarna bem pra caramba. A vida espiritual é uma vida maravilhosa, uma vida extraordinariamente boa. O espírito não tem dor, não tem dificuldade para se locomover, não tem dificuldade para enxergar, para ouvir. Ele se comunica pelo pensamento, ele não tem o peso do corpo, as intempéries, calor, frio, ele não sente nada disso, nada é empecilho para ele, isso aqui não é empecilho, né? Nada, a matéria não é empecilho para ele, nem para ver, nem para se locomover, para nada. Quer dizer, a vida espiritual é a vida que a gente deseja. A matéria não prende ele, né? Não, absolutamente, absolutamente. Não existe nada de empecilho. A matéria não é empecilho para o espírito. A matéria foi esquecida, né? Completamente. Ele vai lá querer saber de corpo físico. Ele quer mais é sair fora. Ele quer mais é esquecer da vida material. Por isso que a vida material é curta. A nossa vida aqui na Terra é curta. É curta. Entendeu? Pô, quem não lembra quando tinha 10 anos, 8 anos, 10 anos de idade? Quem não lembra no primeiro dia de escola? Né? E ficou lá para 30 anos atrás, a minha ficou para 60 anos atrás. A minha faz 60 anos no primeiro dia de escola, que no meu tempo era 7 anos de idade. Não se entrava com antes, né? Então faz 60 anos que eu fui no primeiro dia, nem me lembro perfeitamente do primeiro dia de escola. Né? As carteiras grandes, cabia 2 em cada carteira. Grupo escolar Frei Antônio Santana Galvão, minha professora chamava Dona Moira, era uma loira alta pra caramba, boazinha, adorava ela. Né? Então quer dizer, olha quanto a vida é curta, né? Eu faz 58 anos. Eu entrei na escola a primeira vez. Então, a vida é muito curta, é muito passageira. 7 anos. A vida é muito rápida, né? Verdade. A vida é rápida. Daqui a pouco está desencarnando, aí parte para outra encarnação e vamos que vamos. É assim que a coisa funciona. Vamos encerrar? Muito bem. Ninguém mais tem pergunta? Ela me alertou a respeito do horário, mas eu não tenho pressa. Você tem o ônibus para pegar, né? Tenho. Que hora que sai seu ônibus? Meu ônibus? É. 15 para as 10. 15 para as 10? Então vamos lá, que dá tempo de você tomar um passe. Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a coragem e a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.